pessoal, então como vocês estão vendo aí, a gente acabou tendo que desligar a câmera no meio do vídeo, porque, como vocês também viram, estava travando bastante. Daí a gente vai tentar seguir assim para ver se consegue gravar menos, se consegue fazer o vídeo travar menos, tá ok? Um outro aviso que eu quero começar essa produção textual falando é que a gente falou até aqui intolerância religiosa, discriminação religiosa, mas no fim a gente está falando intolerância religiosa, que é o tema da proposta. Mas falamos isso no pensamento de entender que a discriminação ela é fruto da intolerância e o maior problema da intolerância, certo? Então, o caminho do nosso texto é um pouco nesse sentido. Mas lembrando que o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, ok? Então apresentando para você... Ai, peraí, galerinha. Apresentando para vocês que a gente estava vendo, né, nossa proposta. Outro ponto é que acabou cortando um pedacinho do vídeo, então a gente já vai entrar aqui no momento onde a gente apresenta um pouco da nossa estrutura textual com base na nossa reflexão, certo? Você pode apresentar, professora? Então, primeiro a gente apresentou aí a parte de introdução. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um processo com vocês de desenvolvimento passo a passo de tudo aquilo que a gente já passo a passo de cada momento que a estrutura do seu texto vai ter aí. A gente está fazendo um momento de transição entre o que a gente planejou e a estrutura propriamente dita. Então, a gente está separando aí em cada elemento que a estrutura do texto dissertativo argumentativo exige. Então, a gente está colocando cada informação no seu lugar, que é basicamente se organizar mais ainda, né? A gente já deu uma organizada nas informações, a gente está organizando ainda, aproveitando, estruturando mais precisamente tudo aquilo que a gente está fazendo. Para depois a gente fazer um momento de transformar tudo isso que a gente está pegando de coerência, né? De criar um caminho de coerência do nosso texto. A gente vai botar aí a coesão, né, do nosso texto depois, ou seja, conectar os pontos, né, esses pontos que a gente pegou. Então, por exemplo, a gente colocou aí na introdução a contextualização, que a gente selecionou nossa perspectiva histórica, que a gente já tinha apresentado lá no nosso planejamento. E a gente incluiu aí, a gente colocou aí a apresentação do tema. A gente praticamente fez um Ctrl+C, Ctrl+V aí do tema, sim, tá? Porque, como a gente falou, é um passo a passo para depois a gente colocar isso, transformar essas unidades, essa construção aí frasal, para transformar, né, em um texto mais coeso, tá? Então, a gente vai ainda ajustar essas partes, tá? Para construir aí uma unidade mais estruturada. E a gente colocou a tese tal qual a gente tinha selecionado antes também, que a gente vai também adaptar na hora de conectar todos os elementos. E aí a gente já apresentou aí, então, essa parte de contextualização, que é que a gente selecionou a parte histórica, né, como eu falei, o tema, que é o que a gente já tinha em evidência, a gente tem que apresentar esse tema, e a tese, que é a perspectiva qual a gente vai levar, né, o desenvolvimento desse tema, o que a gente está defendendo em relação a esse tema. Aí a gente já começou, a gente parou até, né, no desenvolvimento do parágrafo 1. Então, estruturalmente, aí no parágrafo, a gente dividiu aí os parágrafos. Então, a gente tem parágrafo 2 aí no nosso documento, onde a gente tem, no parágrafo 1, já o nosso tópico frasal, que a gente pegou aí o que a gente já tinha separado antes como nosso argumento 1, que é a questão, né, da vandalização das coisas que envolvem as religiões africanas, tá? E aí a professora Fernanda tá pegando o gancho de desenvolvimento desse tópico. E aí, Fê, vamos continuar então nesse ponto? Então, eu basicamente tinha pensado como tópico frasal que eu tinha comentado, mas essa parte a gente acabou perdendo, é que a gente precisa pensar no tópico frasal como um conteúdo sempre questionável. E por que questionável? Questionável do ponto de vista que a gente consegue, no resto, né, desse parágrafo, responder a essa questão de alguma maneira inscrita por esse tópico.
Por exemplo, tá o seguinte: apesar da legislação brasileira prever pena para crimes contra a discriminação religiosa, o que se vê no território brasileiro é um cenário de constante vandalização de locais de vivência religiosa africana. Daí, beleza. Pegamos, então, como que a gente vai fundamentar, né, esse nosso argumento? Segundo, então, pelo menos 75% das denúncias realizadas no Brasil no intuito, então, de revelar essa discriminação religiosa eram de religiões afro-brasileiras. E o título, inclusive, né, desse gráfico, o subtítulo, aliás, fala justamente isso. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Então, a gente pode fazer, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Lembrando aí, gente, que existe a questão de que a gente está o texto motivador, tá? Explorar aí outras perspectivas, mas também a gente pode utilizar os textos motivadores, sim, né? Só não pode ficar só preso a eles. E aí, Fê? Então, só para a gente começar, né? A gente pode começar usando esse dado real, que seria. Então, sabe-se que a grande maioria. Isso. Eu pensei em não colocar o dado concreto, para também a gente não se desvincular um pouco desse gráfico, entendeu? A grande maioria das denúncias com relação à intolerância. A intolerância. Com relação à intolerância, são feitas por praticantes ou por fiéis, vamos para a gente também, por fiéis de religiões afro-brasileiras. Pronto. A gente pode terminar com um exemplo que eu tinha comentado com vocês, né? Que a gente poderia fazer ou uma síntese ou um exemplo. Aí, por exemplo, a gente poderia colocar algo do tipo: não é incomum. Por exemplo. Daí, no caso, eu tô botando assim porque depois a gente vai conectar, né? Não é incomum. Isso. Que a mídia. Nossa, eu tô muito na digitação hoje. Que a mídia Gente, fugiu a palavra. Que a mídia comunique? Não é comunique, né? Comunique. Isso. Casos de centros de vivência religiosa e até mesmo vamos lá. Não é incomum que a mídia comunique casos de centros de violência religiosas e até mesmo pessoas que tenham sido agredidas física ou verbalmente. Verbalmente
por expressarem sua fé de maneira livre. Daí a gente, de alguma maneira, faz um link com o que a gente estava falando. Então, isso vai ficar melhor organizado quando a gente escrever o parágrafo propriamente, porque daí com os conectores textuais, gozando de outros mecanismos também de ligação, a gente vai conseguir amarrar isso de uma maneira geral. Mas é só para a gente ter uma base, por exemplo, do que a gente vai fazer. Se a gente vem aqui, então, agora no nosso argumento 2, pessoas negras que exercem sua fé de forma livre têm menor passabilidade que as que seguem religiões cristãs. Ok. E aí a gente criou um link perfeito, né? Aí a conclusão, ela tem esse poder, né? De você pegar, né? Esse link. Então a gente usou esse exemplo aí, né? De pessoas que são agredidas fisicamente. Então a gente pode pegar o link, né? Da questão dessa visibilidade em relação, né? Ih, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Eu não estava antes. Ah, mas eu não tava falando nada não, só tava escrevendo. Então, botei aqui como um tópico final do nosso parágrafo 2, sendo a intolerância religiosa fruto da discriminação racial, o que se percebe no cenário nacional é o aumento exponencial de casos de violências raciais motivados por motivo religioso. Então, e aí vamos pensar então como que a gente pode desenvolver esse tópico, sempre pensando que como ele é questionável, a gente sempre precisa então dar uma resposta a essa questão. Isso do questionável pode ficar um pouco confuso, mas como assim? Questionável do ponto de vista de, não acredito, será que isso é verdade mesmo? Então a gente tem que dar subsídios para o leitor do nosso texto que quando dá de cara com o tópico no Farasal, pensa que isso não pode ser real, ele ter a posteriori a resposta de que isso é real sim, entendeu? Então vamos lá. Vamos pensar assim. Do racismo estrutural. É importante a gente pensar essa perspectiva quando a gente traz esse argumento focando nessa questão, a gente torna mais evidente aquela argumentação que a gente construiu. Porque aí vocês percebem que a nossa organização de argumentação ocorreu aí em dois sentidos. Um explorando a questão do preconceito e contra a raiz de religião de matriz africana, o outro trazendo aí a questão da racial em evidência. E isso chama atenção para essa divisão que a nossa tese tem, né? Tolerância religiosa originada na discriminação racial. Então, vamos lá. Exatamente. No contexto do racismo estrutural, é observável que pessoas negras que decidem viver uma prática religiosa de matriz africana, contexto do racismo estrutural, é observável que pessoas negras que decidem viver uma prática religiosa de matriz africana sofrem com a perseguição religiosa. Porque mais... Como a gente pode concluir esse parágrafo, professora? Então, a gente pode trazer aí alguma coisa já até dando uma adiantada, né, em relação às propostas, né, de intervenção, já trazendo aí um pouco para a nossa conclusão efetiva. Lá no nosso... Então, a gente tinha pensado pelo viés da educação, né? E depois havíamos pensado pelo viés das mídias, partindo do ponto de vista de que quanto mais compartilhado fosse as penalidades com relação a esse tipo de crime, mais protegidas essas pessoas estariam
porque muitas vezes as pessoas cometem esse tipo de atrocidade porque acham que vão ficar impunes, né? Exatamente. Então, quanto mais protegidas essas pessoas se sentissem e mais a fé delas elas expressassem, a gente acredita que isso se naturalizaria, né, dentro da sociedade, caminhando assim para a diversidade, né? Acho que a Não, resposta. Isso, pode falar, Mar. e também tem a questão de conscientizar as pessoas que têm algum preconceito, né? Porque muitas vezes o preconceito surge pelo fato de você não conhecer o que vem por baixo, o que vem ali, né, nas raízes dessa cultura. Oi? Nosso pensamento reflexivo, como a gente faria? Ai, deu uma travadinha aqui para mim. Peraí, vamos lá. Acho que o ponto do fechamento é tentar abarcar a nossa tese, né, sobretudo, que é o que a gente está defendendo, e demonstrando como a nossa proposta ela é eficaz dentro desse aspecto que a gente levantou. Pode ser um desafio, hein, para a galerinha, hein? Vamos desafiar vocês depois a chegar nessa parte do vídeo e fazer a escolha dos conectivos que vocês acreditam construírem uma unidade de sentido aí nesse texto que eu e a professora Mayara criamos, porque de uma maneira bem sintética o texto está aqui. Oi, tô te ouvindo mais ou menos. Agora foi. Foi. Agora foi. Consegui te ouvir. Trava, hora volta. Tá difícil hoje na internet. Pois é. Tá. Eu só acho que esse último parágrafo tá meio grande. Um pouquinho, né? Tem que ver se a gente conseguiu fazer. Mas vai melhorar. Peraí. Plural e respeitosa. A gente tem que ajeitar pra ver se tem 30 linhas. Não vai melhorar, calma. Por outro lado, o reforço da relevância e vigência da legislação acerca de crimes contra o sentimento religioso e afins afirma um caminho mais imediato em defesa da vivência religiosa indiscriminadamente. Assim, as grandes mídias poderiam, vamos pensar aqui. Como a gente já tinha organizado bastante, é só mesmo uma questão De revisar. revisar e juntar tudo certinho. Vamos lá. Poderiam firmar uma campanha multiplataforma de conscientização a respeito da. Como que estava aqui? Era o quê? De respeito a. Para. Era para, Dá. mas era dar alguma coisa antes. Deixa eu ver. Então, Z, Ctrl Z aqui. Ah, tá. De respeito da lei. Ok. De respeito da lei, para dar aos fiéis base de conhecimento legal, de modo a estimular cada vez mais a denúncia contra esse crime. Acho que aqui cabe, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. Acredita-se que
Não, pera. Por conseguinte, vamos botar aqui. Por conseguinte. Professora Maiara, tá aí? Vamos fazer uma leitura geral só para ver se o texto conseguiu chegar onde a gente queria. Historicamente, a perseguição religiosa é pautada em concepções políticas e sociais da negação da autoridade. A partir disso, foram desenvolvidos alguns mecanismos para combater tais intolerâncias, como os suportes legais. Entretanto, no Brasil, a discriminação religiosa encontra suas origens do preconceito racial, exigindo uma revisão dos instrumentos de luta para isso. Apesar da legislação brasileira prever pena para crimes contra a discriminação religiosa, o que se vê no território brasileiro é um cenário de constante vandalização de locais de vivência religiosa africana. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sabe-se que a grande maioria das denúncias com relação à intolerância são feitas por fiéis de religiões afro-brasileiras. Não é incomum, por exemplo, que a mídia comunique casos de centros de centros de vivência religiosa e até mesmo de chefes religiosos que tenham sido agredidos física ou verbalmente por expressarem sua fé de maneira livre. Nesse sentido, sendo a intolerância religiosa fruto da discriminação racial, o que se percebe no cenário nacional é o aumento exponencial de casos de violências raciais motivadas por motivo religioso. No contexto do racismo estrutural, é observável que as pessoas negras que decidem viver uma prática religiosa de matriz africana sofrem mais com a perseguição religiosa. Eu vou até eu só vou fazer aqui uma revisão. Pode falar, professora. Tá. Eu vou fazer uma revisão também dessa questão aqui que a gente coloca o que se vê em um e a gente coloca no parágrafo de baixo o que se percebe. Eu vou tirar isso daqui e vou colocar assim. No cenário religioso, no território brasileiro, há Aqui a professora Mayara está arrumando essa partezinha do texto, né? isso. E é claro que a gente pode pensar também, só deixando claro, que apesar da gente ser professora de redação, esse texto sempre pode ser melhorado. E uma das atividades que a gente sempre propõe para os alunos e para a gente mesmo, na nossa vivência de escrita, é reescrever os nossos textos, né? Então, é óbvio que ele não está na sua melhor versão, ele sempre vai poder ser melhorado. Mas a ideia geral dessa aula era demonstrar como que, com muita organização, a gente consegue desenvolver o nosso pensamento aplicando os conhecimentos que a gente viu em sala de aula. Eu acho que esse é o grande intuito. Fernanda? Oi? Estou bem aqui. Pode continuar a leitura? Vou continuar a leitura, então, Vou voltar para o segundo parágrafo. Apesar da legislação brasileira prever pena para crimes contra a discriminação religiosa, no território brasileiro há um cenário de constante vandalização de locais de vivência religiosa africana. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sabe-se que a grande maioria das denúncias com relação à intolerância são feitas por fiéis de religiões afro-brasileiras. Não é incomum, por exemplo, que a mídia comunique casos
de centros de vivência religiosa e até mesmo de chefes religiosos que tenham sido agredidos física ou verbalmente por expressarem sua fé de maneira livre. Nesse sentido, sendo a intolerância religiosa fruto da discriminação racial, percebe-se no cenário nacional o aumento exponencial de casos de violências raciais motivados por motivo religioso. No contexto do racismo estrutural, é observável... Eu posso fazer uma... Pode. Deixa eu fazer só mais uma revisão aqui, porque a gente pode fazer um mecanismo aqui de referenciação. Porque a gente fala locais de vivência religiosa e depois o uso dos pronomes aí, né, demonstrativos na referenciação do texto, como nós estudamos. Perfeito, professora Fernanda? Vamos lá, então. Nesse sentido, sendo a intolerância religiosa fruto da discriminação racial, percebe-se no cenário nacional um aumento exponencial de casos de violências raciais motivados por motivo religioso. No contexto do racismo estrutural, é observável que pessoas negras que decidem viver uma prática religiosa ancestral sofrem mais com a perseguição religiosa. Assim, mesmo com uma legislação que cubra o viés religioso, a intolerância persiste, fundamentada pelo preconceito racial. Por fim, a discriminação... Acho que tem muito Só deixa eu fazer racial, outra não tem? revisão aqui. Não, tem aqui motivadas por motivo. Vou ter que mostrar por questão religiosa. Eu coloquei isso com essa minha cara. Motivadas por motivo. É observável que as pessoas negras decidem viver uma prática religiosa ancestral sofrendo mais religiosa com essa perseguição. Também vamos usar aqui mais uma referenciação, galera, porque, né, tem muito religioso também aqui. Pode até colocar assim com esse tipo, né? Sofrem mais com esse tipo, de repente. Isso, esse tipo. Assim, Isso. mesmo com uma legislação que cubre o viés religioso, a intolerância persiste, fundamentada pelo preconceito racial. Por fim, a discriminação de base religiosa tem raízes na estrutura de desigualdade racial. Resumimos todo o nosso texto aí em uma frase. Tal problema social leva a crer que os processos educativos, de modo geral, potencializam a construção de uma sociedade mais igualitária quando voltados à diversidade. Dessa forma, o MEC, ao viabilizar uma formação de professores voltada à naturalização das diferentes práticas de fé, vou botar aqui porque para não ficar repetindo religiosa, né? As diferentes práticas de fé. Pensando nessa questão de repetição, tem um negócio aqui de racial. Eu vou tirar. O que eu falei aquela hora, eu acho que tinha vários raciais, então a gente pode tirar. Fundamentada pelo preconceito. Só, né? Pode ser só pelo preconceito, dá para entender. Diferentes práticas de fé, por exemplo, estaria desconstruindo uma herança de pensamento colonizador, visando uma formação social mais plural e respeitosa. Então, eu acho que essa parte estaria desconstruindo uma herança de fé de pensamento colonizador, herança de pensamento colonizador, a gente pode retirar. Eu acho que tá. A gente pode tirar esse exemplo. Tamanho. Vou botar aqui.
Isso, perfeito Ao agora. realizar uma formação de professores voltada à naturalização das diferentes práticas de fé, visando uma formação social mais plural e respeitosa. Por outro lado, o reforço da relevância e vigência da legislação acerca de crimes contra o sentimento religioso e afins afirma um caminho mais imediato em defesa da vivência religiosa indiscriminadamente. Assim, as grandes mídias poderiam afirmar uma campanha multiplataforma de conscientização a respeito da lei para dar aos fiéis base de conhecimento legal, de modo a estimular cada vez mais a denúncia contra esse crime. Por conseguinte, acredita-se que quanto maior for o suporte de segurança oferecido às minorias, ou a essas minorias, mas esses terão condições. Esse está estranho aqui, né? Não é. A essas minorias, mas será que botar um ela fica muito feio? Elas terão. Calma aí, não. Deixa eu rever aqui. Quanto maior mais for. Mais com I. Isso que eu ia botar agora. Mais terão condições de exercerem suas práticas condições. Religiosas. Perfeito. Eu acho, Fê, que essa parte de apontando para uma diversidade cultural a gente pode retirar. Eu não acho. Que a gente tem que respeitar também uma questão de harmonização textual, que é que os parágrafos precisam ter basicamente uma quantidade parecida de parágrafos. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouviu o que eu falei? Não. Eu colei aqui esse mesmo parágrafo para você colocar a sua solução. E aí eu vou colocando. Tá. É a mesma coisa. Aí eu coloco a minha solução ali em cima e a gente vê o que faz. Tá bom. Maiara, Oi. eu tenho uma solução, mais ou menos. Que muda um pouco a Mas pensei que eu tô proposta. terminando aqui a minha também pra te mostrar. Sua solução primeiro, que com certeza foi mais inteligente. Não, também não é assim. Eu coloquei assim, olha. Eu organizei colocando tudo em um período só. Olha, o MEC viabilizar a formação voltada para diferentes práticas de fé potencializaria a construção de uma sociedade igualitária, visando uma formação social com mais pluralidade e respeito à diversidade. Eu sintetizei, né, tudo aquilo que a gente falou nisso daqui. E aí eu coloquei aqui também fazendo o mesmo processo com o outro. Botei assim. Por outro lado, as grandes mídias poderiam firmar uma campanha multiplataforma de reforço da relevância e vigência, né, da legislação acerca de crimes contra o sentimento religioso e afins, para dar aos fiéis base de conhecimento legal, de modo a estimular cada vez mais a denúncia contra o crime. E aí? Acho que ficou bom. Ficou por volta de 2, 3 linhas cada período, então tá bom. Mas que isso fica grande. E o que você pensou? Na verdade, não pensei muita coisa. Eu basicamente fiz assim, mudei um pouco a estrutura mesmo do nosso pensamento. Pensei, por fim, a discriminação de base religiosa tem raiz na estrutura racial, blá blá blá. Dessa forma, o MEC, ao viabilizar por meio de processos educativos mais plurais uma formação social respeitosa, estaria criando um caminho de combate à intolerância. Por outro lado, o reforço da relevância e vigência da legislação acerca de crimes contra o sentimento religioso e afins afirma um caminho. Blá, blá, blá. Eu acho que a gente poderia manter essa parte e pegar com aquela sua parte daqui até aqui, entendeu? Do final. Eu acho. Que eu acho que ficou bom. Mesclar. Sim.
Sim, eu acho que dá pra gente Pessoal, mesclar super. vocês na redação de vocês não vão ter essa sorte. Vai ficar perfeito. Mas olha, vocês têm a oportunidade de fazer as redações e mandar pra gente comentar e fazer esses ajustes em conjunto. E aí vocês fazerem essa prática constante para quando chegar na hora da redação, vocês não precisarem ter duas cabeças pensantes o tempo todo, entende? Isso é Vocês já vão ter verdade. aí múltiplas vozes na cabeça de vocês, minha e da Fernanda com certeza, ali enchendo o saco de vocês para ajustar em certos pontos. Tá vendo? Agora quantas linhas ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, não, era só esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Acho que tá bom. Ah, é bom. Parágrafo de intervenção com 10 linhas, tá bom. Não, a gente fez um trabalho, a gente fez parágrafos bem divididos, assim, a gente conseguiu trabalhar bem. Percebam que a gente não explorou muito citações, mirabolantes e tudo mais, às vezes nem vem na cabeça no momento, tá? Mas se vocês Mas tiverem e é bom for para incrementar. nada muito assim que extrapole, né? Porque a gente precisa ter também um respeito aí com os Sim, limites de sentido, né, do texto, e acho que foi o caso, mas não foi o que a gente priorizou. exatamente. Conta aí para ver com a fonte 12 quantas linhas ficaram, porque a fonte muda a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 linhas. Ainda tem espaço pro título, hein? A louca, né? Yay! E o nosso título, geralmente, é legal a gente pegar o título da conclusão. A partir das reflexões que a gente faz na conclusão, a gente coloca um título legal. Não dá pra pular linha, Sem não, né? ponto, é um título. Não, pular linha não. Peraí, bota na outra página, por favor. Não me dá toque também. Pronto. Pronto. Perfeito. Então E é é isso, isso. galera. É isso que a gente tem para oferecer. Espero que vocês gostem. É pouco, mais é nosso. Feito com muito carinho. E é isso, gente. Então, eu espero Fiquem que na vocês tenham paz. absorvido bastante os processos que a gente quis invocar aqui nessa nossa feitura de texto, né? E é isso. Fiquem com Deus, cuidem-se bastante e a gente vai Até a conversando. próxima. Beijo, galera. Foi, Fê? Fernanda? Para de gravar, Fernanda.